Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo, né? Vamos falar agora sobre um tema bastante importante também da nossa operação de loja, que é o tema de precificação, tá certo? Vamos falar agora sobre os meios e formas de precificação que acontece dentro das nossas lojas, tá bom? Então, gente, primeiro de tudo, todos nós sabemos a importância, né, da precificação de loja. Então, tanto para a loja quanto para o cliente, né? Então, acho que vocês também, quando vocês são clientes, ou seja, quando vocês vão no supermercado, ou então vocês vão ser clientes de alguma empresa, de alguma loja, é muito chato, né? Quando você entra no estabelecimento, encontra o seu produto, mas não encontra o preço dele, né? Ou então o preço está incorreto. Então é uma coisa muito ruim, porque acaba gerando ruídos, o cliente acaba se tornando insatisfeito por não ter o preço corretamente do produto que ele quer ali na prateleira, né? Então a precificação de loja ela é primordial e é um valor inegociável, ou seja, ela nunca pode deixar de ser feita, tá? Então todos os nossos produtos, independente de onde eles estejam, eles têm que estar precificados, tá? Então, se determinado produto está na prateleira, está numa pilha fixa, está em uma exposição extra, está na ponta de gôndola, independente de onde ele esteja, ele tem que estar precificado em todas as exposições em que ele se encontra, tá? Então, vamos falar aqui. Gente, primeiro de tudo, importância da precificação. Nós sabemos que preço certo é igual à confiança do cliente mais resultado para a loja, tá? Então isso gera uma relação de confiança. O cliente ele já sabe, poxa, eu vou lá na Freitas, porque eu sei que qualquer produto que eu for encontrar lá, o preço do produto vai estar correto, vai estar embaixo do produto, eu vou conseguir visualizar. E o preço estando corretamente e o cliente se sentindo confiante, a loja também ganha com isso, obviamente, tá? E aí, quais são os benefícios que a precificação correta traz para nós? Primeiro deles, a precificação correta, ela garante que a loja não tenha prejuízo, tá? Então, por exemplo, se determinado preço, né, foi atualizado, houve atualização no caso, e você não fez a atualização na prateleira, provavelmente isso vai dar diferença de valor no registro no caixa. E aí, obviamente, o cliente ele pode levar pelo preço que ele encontrou na prateleira, independente se o preço está correto ou não, o cliente ele tem o direito de levar pelo valor que ele encontrou na prateleira. E aí, se você não tiver feito a atualização da precificação na prateleira, isso vai acabar trazendo prejuízos para a loja, tá? Então, primeiro é isso, a precificação correta, ela garante que a loja não tenha prejuízos. Segundo, a precificação correta mostra ao cliente que o preço é justo, tá? Terceiro, ela evita erros que atrapalham a sua rotina, tá? Então, pessoal, sempre que houver atualização de preços, de imediatamente já é interessante que vocês já façam a retirada do preço antigo e a colocação do preço atual, tá? Para que não atrapalhe a rotina de vocês. E por último, evita erros que atrapalhem as vendas. Então, muitas vezes, quando o cliente encontra um preço errado, nem sempre ele quer levar por aquele preço, né? Porque acaba ficando uma situação mais chata, ele acaba se estressando e muitas vezes nem leva o produto. E a gente acaba perdendo ele em vendas futuras. Ele sai insatisfeito, dificilmente ele volta, né? Para comprar com a gente novamente. Então, pessoal, importante, lembrem-se, precificar corretamente é cuidar tanto do cliente quanto do negócio. Então, precificação é a tá? E aí, já que a gente está falando bastante sobre precificação, vamos falar sobre o processo de atualização de preços, tá? Então, como é que funciona? Gente, basicamente, quase todos os dias, tá? Nosso setor comercial ele envia para todas as lojas um lembrete dizendo que houve a atualização do RPVAL, tá? O RPVAL é um relatório que é emitido pelos gerentes e líderes de loja com as atualizações de preços, tá? Então, todos os dias que tiver atualização, o nosso setor de compras, o setor comercial, ele envia para todas as lojas informando, olha, o RPVAL já está atualizado dentro do sistema, faça as emissões e as trocas de preço nas prateleiras. Então, o nosso setor comercial sempre faz esse lembrete. E aí, quando é que ele acontece? Basicamente todos os dias, tá? Então, basicamente todos os dias, o gerente ou os líderes de loja, eles fazem a emissão, né, desse relatório chamado RPVAL para a atualização dos preços antes da abertura da loja.
Por que que isso é feito antes da abertura, né? Para que quando a loja abre efetivamente, os primeiros clientes que chegarem já peguem os produtos com as precificações atualizadas, tá bom? Então, geralmente, esse processo ele ocorre antes da abertura da loja. E aí você deve se perguntar, Daniel, mas eu entro no horário do fechamento, como é que acontece? Nesse caso, geralmente o pessoal da abertura ele dá uma força, né? Ele faz as alterações e aí ele só informa para você, ó, fiz as alterações, deu para fazer tudo isso, ficou faltando isso, ou se então completei 100% dos seus produtos que precisavam de atualização. Então, o pessoal que inicia na abertura da loja geralmente dá essa força para o pessoal que só inicia no fechamento, tá? O interessante é que todas as atualizações sejam feitas antes da abertura da loja, tá? Quais são os tipos, né, de atualizações de preço? Nós temos as atualizações nos produtos do varejo, no caso, nos preços de varejo, atualizações nos preços de atacado e atualizações nos preços do Clube Freitas, tá? Então, o gerente ou líder de loja, ele imprime 3 relatórios. Um relatório das atualizações de preços do varejo, preços de atacado e preços do Clube Freitas, tá? Então, como vocês sabem, o Clube Freitas, ele dá descontos maiores até que o valor de atacado. Então, são 3 relatórios que aí o gestor ou os líderes de loja fazem a impressão e entregam para vocês, operadores, para que vocês possam fazer as atualizações na sessão de vocês, tá bom? E aí, gente, atenção, como a gente já falou aqui várias vezes, em caso de atualização de preços na sua sessão, é preciso fazer a troca de preços imediatamente após recebimento do relatório de RPVAL, tá? Então, isso tem que ser feito imediatamente após o recebimento do relatório. Tem que ser feito de maneira imediata, tá bom? Aqui no próximo slide eu vou mostrar para vocês, justamente, já ficou uma imagem bem ruim, né? Mas basicamente aqui, pessoal, eu trago a imagem do relatório de como é que sai as informações dentro do relatório, tá bom? Então, basicamente, vai sair lá a lista de produtos, tá? E aí eu circulei aqui duas informações, ó. Circulei aqui duas informações. Dentro do relatório tem lá a lista de produtos, e aí na próxima coluna tem dizendo preço atual e preço anterior, tá? Então são essas duas informações onde você vai verificar se houve atualização do preço anterior para o preço atual. Tem produtos que não mudam, né? Então você vai observar que o preço anterior e o preço atual são o mesmo valor. Então nesse produto você não tem que mudar a etiqueta. Mas às vezes o preço anterior é um e o preço atual é outro. Então são nesses produtos que você deve fazer as atualizações, tá? Então é um relatório com muita informação, mas você vai trazer a sua atenção para essas duas informações: preço anterior e preço atual, tá bom? Vamos aqui adiante. E aí, gente, vamos falar sobre os tipos de precificação que nós temos dentro da loja da Freitas, tá? Então, nós vamos falar primeiramente sobre os tipos mais convencionais. Então, primeiramente, o que eu estou mostrando para vocês da etiqueta branca, né? A etiqueta branca, pessoal, é o tipo de precificação padrão de produtos, né? É o mais convencional. Então, na grande maioria dos produtos nas prateleiras, vem a etiqueta branca, tá? Que é quando o produto ele só tem que ser precificado mesmo. Ele não está em oferta, está no preço normal dele. E aí você imprime na etiqueta branca, tá? Quando o produto estiver em promoção, tá? A etiqueta, pessoal, é a amarela, tá bom? Para justamente ligar aquele start de atenção no cliente e mostrar para ele que aquele produto está em promoção ou em oferta, tá? Então, quando o produto sofrer, rebaixa de preço, você deve fazer a impressão do preço dele na etiqueta amarela, tá bom? Porque justamente vai vir no formato de por. Ou seja, esse produto era de um valor e estar por esse valor, tá bom? Justamente para a gente mostrar para o cliente que teve uma baixa de preço naquele produto. E nós temos também, pessoal, a precificação de produtos avariados, né? Então a gente falou aqui sobre avarias, sobre os tipos de avarias. E nas avarias parciais, né, que é quando a gente consegue vender o produto por um preço menor, a precificação desse produto avariado é na etiqueta laranja, tá? E a etiqueta laranja, vocês vão observar em loja que ela é colável, tá bom? Ela não é igual à etiqueta amarela, a etiqueta branca que você coloca na prateleira. A etiqueta
dos produtos avariados, a etiqueta laranja é como se fosse um adesivo, ela cola. Então, você vai colar em cima do produto, tá? Então, ela é emitida na etiqueta laranja, tá bom? Então, recapitulando, etiqueta branca, precificação padrão de produtos. Etiqueta amarela, precificação de produtos em oferta ou em promoção. E precificação de produtos avariados é na etiqueta laranja, tá bom? E aí, gente, para encerrar essa parte de precificação, né, vamos falar aqui sobre cartazes, tá bom? Que também é uma forma de precificação muito encontrada dentro das nossas lojas. Primeiramente, nós temos os cartazes de oferta, né, que como vocês já sabem, são os cartazes onde nós colocamos nas exposições e produtos que estão em promoção, tá? Então, como está dizendo aqui, ó, cartaz de oferta. São cartazes destinados à precificação das exposições que contém produtos em promoção, tá? E aqui nós temos 3 tamanhos, tá, gente? Nós temos o tamanho A6, que é esse menorzinho, o tamanho A5, que é esse tamanho médio, e o tamanho A4, né, que é o tamanho maior que pega a folha inteira. No tamanho menorzinho, no A6, a gente geralmente coloca nas seções, né, para deixar o produto lá de uma forma, a exposição do produto mais chamativa, né, para o cliente bater o olho e já ver que aquele produto está em oferta. Então, o cartazinho menor A6 são para as seções. O cartaz no formato A5 e A4 são para pilhas e exposições maiores, tá? Então, vocês vão observar dentro da loja que esses cartazes médios e grandes, geralmente eles estão em empilhamentos maiores, né? Onde precisa de um cartazeamento maior para a visualização do cliente, tá? Então, cartazes de oferta para exposições que contêm produtos em promoção, tá? E nós temos também, pessoal, os cartazes novidade todo dia, tá? Esses cartazes aqui, eles devem estar presentes em todo o empilhamento que não for produtos em oferta. Então, se a gente tiver um empilhamento onde aqueles produtos não estão em oferta, né, a gente só tem que fazer o empilhamento, a gente vai colocar esses cartazes aqui do novidade todo dia, tá bom? Da mesma forma aí dos cartazes em oferta, nós temos 3 tamanhos, onde nós temos aí o tamanho A4, o tamanho A5 e o tamanho A6, tá? Então, a diferença é, quando eu tiver produtos em oferta, eu coloco o cartaz de oferta. Quando for outro empilhamento, que não necessariamente vai ser produtos em oferta, eu coloco o cartaz de novidade todo dia, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado também desse temazinho de precificação, né? Foi um tema aí adicional que a gente quis trazer para dentro do nosso treinamento. E espero que vocês tenham gostado e bons estudos para vocês, tá bom? Tchau, tchau.